Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Hoje nós ainda estamos falando a respeito de todo esse desdobramento que tem acontecido a respeito do Apocalipse, né, do arrebatamento da igreja. De certa forma, isso tem trazido o assunto à tona, né? Por mais que tenha sido falado em um evento que é altamente carnal, né? O evento do carnaval, altamente com influências mesmo de espíritos malignos, nós sabemos muito bem disso, mas de certa forma, em certa medida, tem levantado esta bandeira, né, de certa forma, do Apocalipse, do arrebatamento da igreja. Nós já vimos em um vídeo anterior a respeito do termo, né, que a Ivete Sangalo usou, né, em cima do trio elétrico, num diálogo com a Baby do Brasil. E a Baby do Brasil também falou um texto que está, uma frase, né, que tem sido levado aí para muitos lugares, né, e muitos debates também, muitas perguntas em cima disso, a respeito do tempo da volta de Jesus. Este tempo, segundo ela, nós vamos até colocar aqui o vídeo para que você ouça junto comigo, segundo ela, Jesus volta entre 5 e 10 anos. Será que isso tem procedência bíblica? Será que nós temos esta evidência, né, de que Jesus arrebata a sua igreja, volta, né, para aquilo que ela chama de Apocalipse? Nós já entramos no período do Apocalipse, segundo ela. Será que Jesus volta entre 5 e 10 anos mesmo? Da onde ela tirou isso? E será que isso tem procedência bíblica, né? E nós vamos observar isso dentro do texto bíblico a partir deste momento. Fica conosco. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, ative, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você também ainda não deu like, não comentou, nos ajuda aí, porque isso é importante para que a indústria cibernética entenda que este vídeo é relevante para a sociedade. Então, se você der o like, você estará nos ajudando aí, é de graça, rapidinho, não dura nem um segundo. Dê o like aí, nos ajuda em nome de Jesus. Então, qual foi a frase para você que talvez, eu acredito que você tenha visto, mas nós vamos aqui colocar para que você possa ver novamente o momento em que a Baby do Brasil fala a respeito deste momento, a respeito da volta de Jesus entre 5 e 10 anos, ok? Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo. Quando a gente maceta, acaba a livre. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Entendeu aí? Então esse é o momento exato em que ela fala a respeito que o arrebatamento da igreja tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então é um texto bíblico que nós temos aqui para poder, de certa forma, rebater esta informação, porque esta informação é muito séria, né? Esta informação é muito séria. Em nenhum momento das Escrituras nós recebemos uma autenticidade para falar a respeito de tempo. Várias pessoas, vários eruditos antes de nós falaram a respeito de tempo, até dando datações a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento, da grande tribulação e todos esses assuntos inerentes à escatologia e ao Apocalipse. Então nós não temos base bíblica para falar especificamente de uma data. O que nós temos são sinais prévios da volta de Jesus e, obviamente, do arrebatamento para quem acredita, portanto, assim como eu, que o arrebatamento se dará antes deste grande, terrível momento de 7 anos na terra, em que nós chamamos de grande tribulação.
Então nós acreditamos que a igreja não passa por nenhuma parte da grande tribulação. Temos outros vídeos aqui falando a respeito disso. Depois você pode até procurar aqui quando nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, descrito em Daniel capítulo de número 9, versículo 24 ao 27. Mas este vídeo especificamente eu trago para você aqui porque eu estou com a Bíblia Sagrada aberta e ela é a fonte inesgotável e a única fonte fidedigna. Então, já que eu coloco aí no tema deste vídeo, será que este texto, esta expressão que a Baby do Brasil usou para falar a respeito da volta de Jesus, né, entre 5 e 10 anos, é verdade? Eu preciso usar o texto bíblico. E eu preciso ser altamente escriturístico e dentro de uma ordem histórico-gramatical para entendermos, portanto, que Jesus não tem uma data específica e nem um ano específico para arrebatar a sua igreja. A igreja é chamada para estar alerta o tempo inteiro, uma vez que os sinais estão acontecendo, mas Jesus não deixou uma data específica. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 24 e o versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então é Jesus mesmo quem está falando que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora, nem o Filho sabe o dia e a hora. É claro que aqui nós precisamos abrir um parêntese rapidamente para lembrar-lhes a respeito da divindade e da dupla natureza de Jesus. Jesus está falando aqui como homem, e como homem, obviamente, ele não saberia o dia e a hora que ele mesmo viria. Agora nós entendemos que Jesus ascendeu ao céu, está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e quando ele ascende ao céu, ele entra nas mansões celestiais, tomando, portanto, novamente a glória, a sua glória que um dia ele deixou para poder encarnar na terra. Então, quando Jesus sobe aos céus, é o próprio João que vai dizer isso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, este verbo é a palavra, é o próprio Cristo, ele deixa a sua glória. Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo de número 2, né? Pelo que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, depois da morte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, proclamando que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então isso já aconteceu. Jesus subiu aos céus, tomou novamente a sua forma divina. Então agora, neste exato momento, Jesus sabe eficazmente o momento que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Enquanto terra, que é este texto que nós acabamos de ler, ele não sabe, ele não saberia humanamente falando o momento de sua volta, o momento em que ele voltaria. Por isso que ele fala que unicamente o Pai sabe. Então, baseado neste texto e em outros textos correlatos, nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele voltará para arrebatar a igreja. A ideia central da Bíblia com relação ao Apocalipse e ao arrebatamento é uma ideia de iminência. Ou seja, eu preciso estar alerta agora, neste exato momento, porque eu não sei se Cristo volta já hoje, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Então eu preciso, a minha vida, o ensino dos apóstolos pressupunha que nós estejamos alertas, vigilantes o tempo inteiro. Mateus capítulo de número 25 vai falar sobre estes alertas. Mas nós temos sinais. E estes sinais farão com que nós, de certa forma, entendamos que está mais próximo a volta de Jesus e o arrebatamento do que em qualquer outro tempo da história da igreja. Então, os sinais, por exemplo, eu costumo falar de 3 sinais principais, mas existem outros, mas 3 sinais. Além dos sinais
previamente ressaltados pela Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24, versículos 1 ao 14. Estes sinais estão a todo instante se cumprindo, né? Guerra, rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho, fome, peste, terremotos em vários lugares, né? Nós tivemos aí historicamente comprovado a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a Segunda Grande Guerra Mundial, 1937 a 1945, e o que tudo indica, biblicamente falando, haverá uma terceira grande guerra mundial, que nós intitulamos assim, se a igreja não estiver na terra, de terceira grande guerra mundial, que é a guerra do Armagedon, logo depois da grande tribulação, onde Cristo já haverá levado a sua igreja para o terceiro céu, aqueles que creem em Cristo, aqueles que assumiram a postura de servos de Deus, trazendo a reboque não apenas a ideia falada do Evangelho, mas a ideia vivida, a ideia praticada do Evangelho de Cristo. Este estará no céu, né, no ato do arrebatamento da igreja. Então existem 3 sinais prévios que Jesus arrebatará a igreja e, obviamente, depois haverá a grande tribulação. O primeiro sinal é a igualdade dos tempos de Noé. Se nós voltarmos na história, o período de Noé, que está relacionado diretamente ao livro do Gênesis, né? Antes do dilúvio, o povo ali comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. A ideia ali é de desleixo, é de negligência, a ordem suprema do Deus Todo-Poderoso de estarem vigilantes e alertas. Ou seja, a salvação do povo estava dentro da arca e não fora, assim como hoje a salvação está dentro da presença de Deus, que é um dos veículos pelo qual o povo se achega a Deus através de Jesus, e chegando-se através de Jesus, através da igreja verdadeira, através de um local estabelecido pelo próprio Deus. Então Noé vivia assim, o período de Noé, melhor dizendo, vivia desta forma, totalmente desleixado com as coisas espirituais. Estamos vivendo este tempo ou não? O segundo sinal é a igualdade dos dias de Ló. O período de Ló, que é o sobrinho de Abraão, nós vamos observar que Ló estava em Sodoma e Gomorra, um dos lugares mais promíscuos do mundo. Daquele período era Sodoma e Gomorra, onde ali existia zoofilia, libertinagem, sexo entre pessoas da mesma família. Lá existia várias situações em que Deus precisou dar uma trava, além da prática homossexual, que era visível naquele período ali, a prática homossexual, o masoquismo, o sadismo e outras coisas mais. Então nós estamos vivendo este período onde há casais com várias frentes de casais aí, né? Casal trisal, né? Outras situações, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal e tantas outras aberrações que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então isto é sinal. E o terceiro sinal é a apostasia. Os 2 primeiros sinais estão fora do âmbito igrejeiro, fora do âmbito eclesiástico. O terceiro sinal está dentro do âmbito eclesiástico, que é a apostasia, o abandono da fé no Senhor e o divórcio de Deus. Isto não implica dizer que a pessoa precisa sair da presença de Deus, sair da igreja para ser um apóstata. Na realidade, é como se fosse o irmão do filho pródigo que está dentro da casa, mas não entendeu o processo do evangelho, o processo regenerativo, o processo justificativo, o processo de santificação. Então ele não entendeu, então ele se tornou um apóstata totalmente avesso aos princípios basilares da palavra do Senhor. Então isto está acontecendo em nosso meio. Então isto não acontecia com tanta frequência anos atrás, nos primeiros séculos da igreja, nos séculos posteriores. Hoje está totalmente
ressaltado aí dentro e fora do âmbito da igreja. Então, por causa disso, talvez a Baby do Brasil tivesse dado aí entre 5 e 10 anos. Já houveram outros irmãos também do nosso meio falando a respeito, tendo uma ideia mais ou menos da volta de Jesus. O próprio pastor Napoleão Ribeiro Falcão já disse em uma certa ocasião que não daria 20 anos para Jesus arrebatar a igreja. Agora, estes tempos que são ressaltados são apenas ideias, conjecturas. Nós não podemos fincar estaca a respeito de datação, ok? Mas uma coisa é certa: Jesus está próximo para arrebatar a igreja dele. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.